Bom, pessoal, vamos lá. Boa tarde a todos. Vocês que já fizeram a visita, já retornaram, enfim. Vamos dar início aos trabalhos dessa tarde. E eu apresento neste momento a mesa redonda 5, com o tema Demanda do setor logístico e indústria para a regulamentação de instrumento de pesagem automática. Exemplo da pesagem de fluxo no porto. E para compor esta mesa redonda, eu convido ao palco como moderador o Sr. Gerson Ricardo Vieira da Silva, gerente de qualidade e metrologia da Alfa Instrumentos. Apresentando Gerson, é engenheiro mecânico pela Universidade São Judas Tadeu, é pós-graduado em Gestão e Engenharia da Qualidade pela Poli da Universidade de São Paulo, USP, é coordenador do Comitê de Metrologia Legal da Remesp, vice-presidente de Balanças Industriais da Abrapem, atua há 23 anos na área de qualidade, metrologia legal, científica e industrial dentro do segmento de pesagem. E como debatedores desta mesa, como primeiro debatedor, eu convido ao palco Reinaldo Luiz Maria, coordenador de Engenharia de Aplicações e Marketing da Alfa Instrumentos. Bem-vindo, Reinaldo. Reinaldo, apresentando, é engenheiro mecânico, possui 22 anos de experiência na área de pesagem industrial, disciplinados no exercício de funções em toda a respectiva cadeia segmentária, como fabricação, controle de qualidade, instalação e manutenção. Também suporte técnico, treinamentos e palestras, projetos, engenharia de aplicações e desenvolvimento de novos produtos. Como segundo debatedor, convido ao palco o Sr. Josué Santana, analista de manutenção da Vale. Bem-vindo, Josué. Apresentando, Josué é tecnólogo em qualidade e certificações pela Universidade do Centro-Leste. É técnico eletrotécnico pela Escola Técnica Federal do Espírito Santo. É técnico também em instrumentação industrial pelo Senai do Espírito Santo. É especialista em metrologia pelo convênio SBM-UCP. É responsável técnico e legal junto ao IPEM, pela autorização da oficina permissionária da Vale em manutenção e reparo de balanças. É também analista com foco em processos metrológicos aplicados a padrões de medição da pelotização da Vale e coordenação técnica e qualidade de laboratório de calibração. É também instrutor do Centro de Capacitação da Vale para a formação de técnicos em calibração e é auditor interno da NBR ISO 17025. Ele também atuou como coordenador do Comitê Técnico de Calibração da Rede Metrológica do Espírito Santo. Atuou como signatário autorizado no Laboratório de Calibração da ArcelorMittal Tubarão. Bom, como terceiro debatedor, convido ao palco o Sr. Rafael Freitas Silva, controller da Coinma. Bem-vindo, Rafael. Apresentando, Rafael é bacharel em Ciências Contábeis e Direito pela Faculdade Regis de Dracena. É especialista em Controladoria, Auditoria e Finanças pela Faculdade Regis de Dracena. E está cursando especialização em Gestão Estratégica pela Fundas, FEARP, USP de Ribeirão Preto. De mais informações, ele é profissional com mais de 10 anos de atuação nas áreas tributária, finanças, contabilidade e custos. Segmento de mercado é industrial, agropecuária e imobiliário. É vice-presidente técnico de divisão de agronegócio na Abrapem, Associação Brasileira dos Fabricantes de Balanças, Pesos e Medidas Permissionários e Importadores. E como quinto e último debatedor, eu convido ao palco o Sr. Danilo Robson Ferreira de Souza, engenheiro de soluções da Toledo do Brasil. Bem-vindo, Danilo.
apresentando, o Danilo é engenheiro mecânico pela Universidade Embi Morumbi, é tecnólogo mecânico pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, FATEC, e tem MBA em agronegócio pela USP. É especialista em sistemas de pesagem especiais ligados à movimentação de materiais a granel, ferrovias, portos e agronegócio. Pesagem em siderurgia, mineração, logística e sistemas de dosagem em sacarias, big bags e dosagens de líquidos, e possui 19 anos de experiência no segmento de pesagem. Bom, passo para o Gerson, moderador da mesa, para iniciar os trabalhos. Boa tarde a todos, tudo bem? Muitos eu já vi, outros estão chegando agora, então sejam bem-vindos. É com imensa satisfação que hoje estamos no segundo dia de evento e essa plateia sempre cheia, tá? Tem um pessoal agora que está fazendo uma visita no Sinai e eles chegando vai aumentar mais, né? Então, muito orgulhoso, participei da comissão organizadora, agradeço ao presidente Celso a confiança e agradeço a vocês de estarem participando, porque não é fácil você ter um público desse num evento de meteorologia legal. Tá? Então, eu queria começar falando isso. Quero também dar um recado aqui para os permissionários, os quais deixaram a gente bastante satisfeito e emocionado, né, com a presença de vocês, porque a gente sabe o quanto é difícil vocês estarem aqui. E o mais interessante é a distância que vocês percorreram, muitos para estar aqui. Tá? Então, eu quero pedir para vocês o privilégio de, na hora do nosso coffee break, tá, tirar uma foto com o nosso presidente. Então, quem for permissionário, por favor, no nosso coffee break, o presidente Celso vai estar esperando para a gente evidenciar esse momento tão importante e único. Tá? E parabéns para vocês, de verdade. Bom, a nossa mesa redonda traz um tema, né? Eu sou coordenador do Comitê de Meteorologia Legal da RMESP, sou vice-presidente de balanças industriais na Abrapem e sou gerente de qualidade e meteorologia num fabricante de balanças industriais, tá? Alfa Instrumentos, onde eu atuo lá há 24 anos. E o tema é bastante relevante, né? Nós temos hoje, no segmento de pesagem, boa parte passando por esses instrumentos de pesagem automática. Boa parte sendo pesado por esses instrumentos, né? Porém, esses instrumentos não são regulamentados. Então, a ideia de trazer esse painel é aproveitar a agenda regulatória do Inmetro, onde tem uma oferta, né, que eu vou trazer para vocês aqui. Eu vou fazer um pouco diferente, porque a gente já teve problema com o controle, então eu vou pedir para o pessoal passando, tá? Por favor. E vou contar rapidamente, porque os astros do painel são os debatedores, né? Então eu vou passar rapidamente aqui o histórico desses instrumentos e o que motivou esse painel, tá? Bom, esses instrumentos, alguns deles já chegaram a ter, tá? Alguns fabricantes já chegaram a ter portaria de aprovação de modelo, sem ter um RTM específico elaborado pelo Inmetro. Tá? Essa portaria de aprovação de modelo, ela foi feita com base na OMR. E aí, em 2012, em novembro de 2012, saiu a portaria 585, que revogou, tá, essas portarias de aprovação de modelo desses instrumentos, tá, onde o Inmetro entende, né, que para se aprovar modelo, precisa ter regulamento específico do Inmetro. Esse é o entendimento hoje. Tá? Pode passar, por favor? E aí, nós temos, já foi mencionado aqui em outras palestras, né, a portaria 525, que aprovou a agenda regulatória da DIMEL, da Diretoria de Meteorologia Legal, para o biênio 2022-2023. Né? E a gente está pegando aqui um item que é instrumentos de pesagem, estudos de mercado para priorização. Então, como a gente sabe que hoje todo regulamento
para ser criado, para se existir um regulamento ou não, precisa de uma análise de impacto regulatório. E nessa análise de impacto regulatório, uma das coisas que vai ser avaliado é essa necessidade do mercado, né? Então nós, REMESP, nosso Comitê de Metrologia Legal, falamos, por que não trazer esse item, né, para evento de tamanha importância, instrumentos que a gente também julga ter muita importância para a pesagem do Brasil, para a representatividade desses instrumentos perante o nosso PIB. Tá? Então resolvemos trazer o nosso tema central de digitalização da metrologia legal, mas esses instrumentos com as suas tecnologias e automatizações não deixam de ser, tá? Não deixam de estar correlacionados com o tema principal do evento. Tá? Então, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos debatedores, né? Nós temos aqui um usuário, né, um dos maiores usuários desses instrumentos do Brasil, muito nos honra estar aqui essa empresa, que é da Vale, Josué. Nós temos o Rafael, que além de ser uma empresa fabricante de instrumentos, ele também é nosso vice-presidente de agronegócio lá na Abrapem, então conhece bastante esses instrumentos, eles são empregados muito no agronegócio. E nós temos 2 fabricantes, se não os maiores, dentre os maiores, tá? Que é a Alfa Instrumentos e a Toledo do Brasil, desses instrumentos. E a ideia é ouvi-los, né? E com a presença do Inmetro aqui, a gente dissertar se é importante ou não a regulamentação desses instrumentos. Tá? Nosso tempo é curto, né? A gente já conversou disso, os meninos já ensaiaram, está todo mundo alinhado, então eu vou pedir para que vocês respeitem realmente o tempo, até para não atrapalhar as outras mesas, tá? E que seja um grande debate. Tá bom? Então eu vou começar com o nosso amigo Josué, até pela importância, brincadeira, mas a Vale é muito importante, mas vou começar por ele, porque é um usuário desses instrumentos e ele vai trazer muita coisa para nós. Eu vou sentar ali, não aqui, porque eu quero ver sua apresentação. Boa tarde a todos. Primeiro aqui eu quero agradecer ao presidente da REMESP, né, professor Celso Scaranello, pelo convite feito a nós, a empresa Vale, para participar deste evento. Quero agradecer também à equipe, eu quero destacar que é uma equipe fantástica, porque nós fizemos algumas reuniões de preparação e aqui estão não só ótimos técnicos, mas seres humanos excelentes. Foi muito bom o convívio com os colegas que estão aqui nesse palco. Antes de iniciar aqui a parte técnica, dentro da narrativa cultural da Vale, esse é um dos itens da narrativa cultural da Vale, em que nós nos fazemos uma pergunta: por que existimos ou para que existimos? Então, nós existimos para melhorar a vida e transformar o futuro juntos. Eu quero destacar esse item da nossa narrativa cultural, porque o que nós estamos fazendo aqui, que fizemos ontem, que estamos fazendo hoje, na verdade, nós estamos melhorando a vida. Nós estamos melhorando a vida e várias propostas aqui saíram e o futuro vai ser melhorado também. E isso é juntos, o Inmetro, as permissionárias, os fabricantes, isso é um trabalho em várias mãos, né? E o resultado disso vai ser a melhoria do futuro, principalmente com a digitalização da metrologia, que foi o tema central aqui. Ainda dentro disso, eu só quero ler o último parágrafo, que fala assim: queremos um futuro em que a força mobilizadora da Vale seja usada para gerar resultados extraordinários para o mundo, em todas as áreas e países em que atuamos. E o mais importante, para todas as vidas que tocamos. Por gentileza, pode passar o próximo slide. Como nós falamos da movimentação de
cargas a granel sólida, a Vale é a que tem a maior expressão no contexto do nosso país. Em 2021, nós movimentamos em minério de ferro aproximadamente 400 milhões de toneladas. Essa imagem aqui é o Porto de Tubarão. Nós não temos só esse, tem um porto de Ponta Madeira, que fica em São Luís, mas aqui é a unidade na qual eu trabalho, então eu trouxe uma realidade, né, do local onde eu trabalho, que é em Tubarão, chamamos de Ponta de Tubarão, no Espírito Santo, estado do Espírito Santo. Então nós temos 2 piers que neles são movimentados toda a parte de minério de ferro e Pelotas, aproximadamente 102 milhões de toneladas por ano. Temos também um terceiro pier, que nele é feito toda a parte de produtos diversos, grãos e fertilizantes. Então, 15% das exportações de grãos do Brasil passam por esse local, por esse pier. 70% do carvão importado pela siderúrgica, ou seja, o carvão que é utilizado na siderurgia do Brasil, 70% entra por esse pier de produtos diversos ali, terminal de Praia Mole. E aqui também a gente recebe combustíveis a granel mais líquido. Pode passar. Em torno de 1.100 navios passam por ano por esse porto. Pode passar a próxima. O método que é utilizado e até reconhecido internacionalmente para se medir o material embarcado, e aqui eu estou falando especificamente sobre o minério de ferro, é o método de arqueação de navio. O método de arqueação de navio, assim, falando de forma mais simples, né, com alguns dados, é feita a medição do calado do navio, e cada navio tem 6 calados, são 6 escalas, 3 de um lado e 3 de outro. É feita a média dessas medições, e através de uma tabela hidrostática, que é a tabela da própria embarcação desse navio, pela média do calado, existe uma correlação com a carga que foi colocada no porão desse navio. Tem que ser feita uma correção, porque essa tabela hidrostática ela tem uma referência de densidade de água do mar de 1,025 gramas por centímetro cúbico. E a gente sabe, por exemplo, aqui em Tubarão, a gente tem um rio que desemboca aqui, que é o Rio Santa Maria, e isso causa uma mudança de densidade de água do mar, por causa da entrada de água doce. Então é feita a medição da densidade, para poder fazer uma correção no valor tabelado, né, do valor de referência. Só que todo esse processo ele é comparado com o IPA, que é instrumento de pesagem automática, que é uma balança integradora de correia. A cada tempo que é feita a arqueação, no caso de 30 em 30 minutos, é comparado o cálculo da arqueação com o que a balança está indicando. Então, em cada pier desse, nós temos 2 balanças em série, justamente para uma balança ficar comparando com a outra. E esse resultado a gente compara com a arqueação. Se houver um descolamento entre os resultados, nós paramos o processo, e aí é feito novamente o cálculo da arqueação, mas no final das contas, o IPA, como não é um instrumento regulamentado, não tem valor. O que foi definido na arqueação, ponto final, é o que vai ser computado, porque o IPA não está regulamentado, não é reconhecido. Então isso fica um processo interno nosso para a gente poder vigiar o processo de arqueação. Pode passar, por favor. E aqui eu vou fazer uma simulação
eu falei de duas variáveis, né? Duas variáveis de entrada para ter o valor final da arqueação, que é a densidade da água do mar e a medição de calado de navio. Então, só para vocês verem a sensibilidade dessas variáveis, né? Se tiver erro de medição dessas variáveis, o que isso impacta? Mas isso não é um caso específico da Vale, porque é o erro do método. Como é um método internacional reconhecido, é um erro do próprio método, que vai ter aqui, que vai ter quando o nosso produto chegar na China, que for fazer a arqueação, os erros estarão comparados, porque é o erro do próprio método, né? Mas é importante a gente ver o quanto seria, né, necessário ter um IPA regulamentado, justamente para a gente poder ter uma maior exatidão, tendo em vista que o que nós exportamos é o maior volume de carga granel sólida do país. Então, observa, eu vou fazer uma variação na densidade de 0,005 gramas por centímetro cúbico, ou seja, na terceira casa, vou variar 5 dígitos na terceira casa. A variação de 5 dígitos na terceira casa causa uma mudança na determinação, né, da massa que está sendo embarcada. Esse é um navio que nós chamamos de Vale Max. É o maior navio que nós temos, né? Mas uma variação de 5 dígitos na terceira casa, em gramas por centímetro cúbico, equivale a 2.159 toneladas de erro. 2.159 toneladas. Variando 5 dígitos na última casa, ou seja, uma densidade de 1,025 gramas por centímetro cúbico para uma densidade de 1,020 gramas por centímetro cúbico. 2.159 toneladas. Pode passar, por favor. Agora, a gente vai fazer uma variação de 2 centímetros de erro na medição do calado do navio. 2 centímetros. E é claro que o navio ele está submetido à dinâmica do mar, né? Então, o calado, você tem uma variação do calado em função da dinâmica do mar. Então, o que seria 2 centímetros? 2 centímetros. 2 centímetros desse mesmo navio equivale a 163 toneladas. 2 centímetros de variação. Próximo, por favor. Então, eu só quis apresentar aqui os dados, simulando as principais variáveis da arqueação, o quanto que isso é sensível no valor final, para mostrar o seguinte: a vantagem da regulamentação de IPA para a indústria de mineração. Primeiro, que a regulamentação ela traz a regulamentação do erro máximo admissível. Então, teríamos um parâmetro regulamentado de o quanto esse instrumento poderia ter de erro de medição, de erro máximo admissível. Hoje, pelo fato de não ser um instrumento regulamentado, isso não existe esse parâmetro. Regulamentação das características construtivas. Hoje também as balanças integradoras são fabricadas e nós não temos uma regulamentação das características construtivas dela. E como é um instrumento que é muito sensível a várias influências, né, seria muito importante ter essa regulamentação das características construtivas. A própria célula de carga está sujeita a interferências eletromagnéticas, a variação de temperatura do campo. Então, como isso precisaria estar tudo amarrado, né, no processo de construção. E a regulamentação da uniformização dos testes de performance de medição. Para a balança estática, né, os ensaios que são feitos e até o método de calibração, né, ele é normalizado. E balança dinâmica, cada indústria calibra da sua forma. Não existe um método de calibração definido dentro de um documento brasileiro e nem os testes de performance.
como é um IBNA. Então, o resultado final seria a confiabilidade no processo de comparação entre as indicações do IPA e da arqueação. Então, a gente teria uma melhoria na exatidão desses dados, né? Então, esse é o trabalho, não que vai substituir o processo de arqueação, porque no mundo todo esse é o método reconhecido. Mas a expectativa era que, com a regulamentação, a gente poderia fazer o que a gente já faz hoje com uma melhoria muito grande. A gente já faz a comparação, mas com algo que não está regulamentado, tá? Então, essa é a minha contribuição nesse trabalho. Agradeço a oportunidade. Josué, obrigado. Primeiro por trazer esses dados, né? E também por ter essa didática, essa oratória, essa calma para fazer toda essa explicação sensacional. Agradeço em nome da Remesp, a Vale, né? E a gente conta demais aí com vocês, nos nossos comitês técnicos, né? Tanto de laboratório como de metrologia legal. Agora eu vou passar a palavra para o Rafael da Coima. Ele também é nosso vice-presidente lá na Abrapem. Quem eu salvo, inclusive, a confiança, né? Eu sou vice-presidente de balanças industriais, então a confiança que o Amarante teve aí, tanto comigo quanto com ele, né? Ao Celso aí aqui na Remesp também. Então, Rafael, fica à vontade. Senhores, boa tarde. Mais uma vez gostaria de agradecer ao nosso amigo Gerson, né, pelo convite, né, agradecer ao Celso, a Daniela, os senhores, né, por estarem aqui hoje mais uma vez, né. Isso demonstra, de fato, a credibilidade da entidade, da Remesp, das demais entidades que estão aqui, né, demonstra também a importância dos temas aqui discutidos, né. A intenção, de forma rápida, demonstrar, né, o que o agro vem representando para o PIB nacional, né, e o impacto dessa incerteza ligada aos instrumentos de pesagem automático. Tá? Então, se nós formos analisar aqui, em 2021 nosso PIB foi de 8,7 trilhões de reais. Tá? Algo bem expressivo. Quando eu olho a agropecuária em si, que a gente fala que é dentro da porteira, ela teve uma participação de 6,9%. Né? Nós estamos falando aqui de 598 bilhões de reais. E quando eu junto serviços e a indústria, que aí sim eu vou para o ramo do agronegócio, né? Nós tivemos aqui uma receita, se puder passar para mim, por favor. Volta um pouquinho. Pode passar de novo, por favor. Então, analisando o PIB do agronegócio, nós estamos falando de 2,3, quase 2,4 trilhões de reais, né? E uma participação aqui de 27%. Então, o agro ele contribui com praticamente 1/3 do PIB total do nosso país. Para a gente poder ver a grandeza do agro, eu coloquei um slide aqui. Se puder passar, por favor. Então, aqui são os principais produtos ligados ao agronegócio. Tá? Então, nós temos aqui desde a produção, tá? Então, o que o Brasil produz, isso em ranking mundial, tá? E aquilo que nós exportamos. Então, realmente, o Brasil se destaca em praticamente todos aqui. Então, lideramos açúcar, em produção e exportação, café, em produção e exportação, suco de laranja, a carne bovina também, que é o nosso mercado, o mercado da Coima. A nossa missão é contribuir com a pecuária, se destaca fortemente e vem avançando muito no ano de 2022. Temos a China como, né, a maior consumidora de carne bovina hoje, né, corresponde a próximo de 60%. E os demais produtos, milho, soja em grão, farelo de soja, enfim, o Brasil de fato é uma potência.
Aqui, para não ficar tão exaustivo, eu não coloquei gráfico, tá? Coloquei apenas os grandes números. Tá? Então, por exemplo, a safra de milho de 21 para 22 fechou em 112, quase 113 milhões de toneladas. Então, note a importância da meteorologia, a importância de um instrumento que esteja calibrado, né, de fato. A safra de 22 e 23, a expectativa é de praticamente 127 milhões de toneladas. Né? Estamos falando aí de um aumento de 12,5%, tá? Com referência de 21 a 22. Soja, a safra 21 e 22 rendeu 125 milhões de toneladas, certo? E a safra de 22 e 23, a expectativa, né? Sabemos a expectativa porque sabemos que o agronegócio, o risco é muito grande, falamos de clima, né? A expectativa é de 152 milhões de toneladas. Então, aqui um aumento de 21%. Quando a gente começa a se remeter ao aumento, né, a gente também já pensa em estrutura. Né? Como estão as minhas estruturas? Seja dentro da fazenda, seja nos silos, seja nos portos. Seja no transporte rodoviário, seja no transporte ferroviário. Então, essa atenção que nós temos que ter a partir desse momento. Pode passar. Quando eu falo de exportação, de aquilo que foi transacionado, né, por via de portos, no ano de 2020 falamos de 34 milhões de toneladas de milho, tá? Em 21, 20 milhões. Eu só vou fazer um destaque aqui nesses 20 milhões do milho, porque houve uma boa quebra da safra, tá? Por isso que caiu tanto a exportação nesse período. Quando eu falo de soja também na exportação, estamos falando de 83 milhões de toneladas, tá? Em 20, e 86 milhões em 2021. Fertilizantes, daqui eu destaco como importação, tá? E aqui são fertilizantes intermediários. Eu falo de 33 milhões de toneladas praticamente em 2020, né? E 39 em 2021. Tá? E um ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte, e aqui vem uma grande reflexão. De acordo com a Associação Brasileira dos Terminais Portuários, tá? No ano de 2021, a movimentação em portos de granel sólido, então, ou seja, estou falando de grãos, estou falando de minério, tá? Foi de 703 milhões de toneladas. Tá? E se eu não tenho produtos confiáveis, né, se eu não tenho a confiança de quem está recebendo, se eu tenho quebras durante o processo, mas existem perdas naturais, né, quebra de grão, né, o desvio na hora de sair do campo, ok. Mas se eu tenho aqui um desvio não controlado e não conhecido, vamos dizer assim, eu contribuo com um valor de perda no PIB do país, né, e aí vai uma provocação, e também contribuo com a inflação. Então, olhando de um dado econômico, de fato essa perda acaba atingindo o bolso do consumidor final. Tá? Essa é a minha opinião. Obrigado. Rafael, obrigado. Eu acho que as duas apresentações, tenho certeza, trouxeram, né, números aí bastante relevantes e que indiretamente alguém está pagando a conta, tá? Por conta, eventualmente, de erros que ocorrem e erros que são desconhecidos. Tá funcionando esse microfone? Não? Bom, eu quero fazer uma dinâmica agora aqui, né? Vou jogar para os dois fabricantes, para que eles falem para nós, nos convençam, né? Mostrem para o IMET a importância de se regulamentar ou não esses IPAs, tá? Até para que a gente aproveite aí a agenda regulatória. Vocês têm, né? Vocês também dois podem contribuir, fiquem à vontade. Vocês têm 15, 20 minutos aí para poder bater um papo. Vou deixar vocês livres para falar quem quiser, quem começa, para não falar que eu estou privilegiando ninguém. Então fiquem à vontade. Acho que 15, 20 minutos é bom. Vocês sofrem pressão maior do Breno, do Paulo, do Freire, que eu vi aí na plateia. Então, estou acostumado. Fiquem à vontade, gente. Rafael, obrigado. Eu quero fazer uma dinâmica agora aqui, né? Vou jogar para os
Bom, boa tarde a todos, obrigado Gerson, obrigado ex-mestre pelo convite. Acho que esse painel aqui é uma excelente oportunidade para a gente poder discutir um assunto tão relevante para a indústria como um todo, né? Não pensando apenas como balança, mas como necessidade de sistemas de medição no processo, né? Se você puder passar o slide, por gentileza. Aqui a gente trouxe uma imagem que mostra o caminho do agro no geral. Isso acaba tendo uma pequena implicação ali na parte do minério, né? Acaba seguindo uma etapa do processo, mas no geral o agronegócio ele tem essas vertentes, né? Saindo do campo produto, indo para uma agroindústria, ou então indo para um armazém que vai seguir para um porto, vai ser industrializado, vai ser consumido no mercado interno, né? Dentro desse arranjo, a gente destaca que o modal rodoviário corresponde a cerca de 60% hoje do modal utilizado no transporte de grãos, né? A ferrovia, ela equivale a cerca de 20%, enquanto a hidrovia, que ela acaba não aparecendo ali, mas ela pode fazer o link entre unidades, né, que tem uma ligação por rio, cerca de 2%, né? Então, cada etapa, né, principalmente nos pontos depois do processo, ou então na expedição, ela vai contar geralmente com um IPA, seja uma balança de fluxo, seja uma balança integradora. Todos os clientes usam esses equipamentos para poder ter um controle de produção, né? E hoje ele não são equipamentos regulamentados, o que acaba não possibilitando a emissão de nota fiscal, né? O que traria um ganho de produtividade quanto à operação. Quando a gente fala da parte de IPNA nesse processo, obviamente ele é amplamente utilizado, principalmente pensando que balanças rodoviárias e balanças ferroviárias, elas são as emissoras, né, de notas para poder fazer a comercialização. Porém, quando a gente traz aqui para o cenário, aí eu vou ali para a ponta, que é o que o Josué nos trouxe, o Rafael também, quando a gente vai fazer a mudança de divisa, exportar, imaginem que um transportador de correia, como o que o Josué comentou, que exporta minério, ele é capaz de carregar até 20 mil toneladas hora de minério. Ou então um transportador de correia no grão pode transportar até 3 mil toneladas hora. Isso dificilmente seria carregado nesse mesmo período com equipamentos não automáticos, né? Balanças rodoviárias, balanças ferroviárias. Então, o entendimento é que para conseguir suprir a necessidade de operação num tempo finito, né, com as mesmas arquiteturas existentes nos terminais atuais, é necessário o uso dos IPAs. E já que são usados, importantíssimo seria também ter uma regulamentação, né? Boa tarde a todos. Como o Danilo colocou, né, eles já são utilizados. Seria impossível a gente conseguir fazer esse nível de transação comercial que nós temos hoje, tanto na parte de exportação quanto de importação, sem os IPAs, né? Então, a importância da regulamentação, ele vai além da questão dos portos, da transação internacional. Vou colocar um ponto para a gente que, por exemplo, as transações nacionais aqui, né, são alguns casos que a gente tem no mercado interno. Nós atendemos muito o pessoal do setor sucro-alcooleiro, né? E esse mercado ele trabalha com um período de safra, vamos dizer assim, né? E os caminhões geralmente são caminhões, às vezes da empresa, às vezes os motoristas são contratados. Então tem um ponto importante na questão de fraude em relação ao produto que está sendo comercializado, e essa fraude pode ir aumentando de acordo com o volume de material que está sendo transportado. Aqui nessa visão do setor sucroalcooleiro, que é o caso relatado a gente de longa data, mas se repassa por vários outros segmentos, o caminhoneiro passa na balança rodoviária com um peso morto ali adicionado intencionalmente à estrutura do caminhão, tira a tara, depois entre o processo da balança rodoviária até o local onde ele vai fazer o carregamento, seja de açúcar granel, vamos dizer, ou eventualmente etanol, ele acaba retirando esse peso, né? E quando ele vai fazer o carregamento do material,
uma quantidade de produto ele acaba adicionando a mais ali, né? Esse caminhoneiro mal intencionado. E alguém está pagando. Agora, você imagina a quantidade disso multiplicada aí no ano, durante um período de uma safra, que sejam ali quilos, que sejam litros, vamos dizer, né? Alguém está pagando a conta. Quem está pagando a conta é o usineiro, na verdade, né? Então, isso é um caso ocorrente hoje, que, por exemplo, o IPA, fazendo a dosagem direta do granel sobre o caminhão e possibilitando a emissão da nota fiscal diretamente, descartaria essa necessidade da pesagem dupla que o IPMA requer, que é retirada da tara do caminhão e depois a gente volta com o caminhão cheio, né? A gente já descartaria esse tipo de fraude. Essa é uma delas que a gente tem dentro do nosso mercado, né? A outra possibilidade que nós temos também é a questão da otimização dos processos. Essa pesagem dupla, muitas vezes, ela acaba gerando um transtorno muito grande, não só para o caminhão, mas também para a própria empresa. Primeiro que as balanças rodoviárias, elas ocupam um espaço muito grande, depende de manobra de caminhão, né? E tem fila de caminhões, os caminhões geralmente chegam dias antes para poder. Então, todo esse processo demorado aí poderia ser otimizado se nós conseguimos emitir um controle diretamente, né, com todo o rigor necessário, através do IPA. Então, é uma possibilidade. Uma outra questão que nós temos, através dos gráficos que foram levantados há um pouco, nós estamos vindo de uma evolução constante de transação internacional, né? Nós estamos vendendo muito, o agro está muito grande, apesar de a gente ter a proporção de vender mais minério e menos da parte do agro, o valor agregado do granel do agro é muito maior. Então, o que ocorre é o seguinte, que os nossos portos hoje, do modo geral, eles já são portos antigos, né? Muitos deles construídos há muitos anos atrás, não tem mais para onde crescer, vamos dizer. Então, os IPMAs, a gente entende que daqui a um pouco nós vamos acabar colapsando, nós vamos dar vazão a todo o material que a gente está mandando para fora do Brasil e vamos estar recebendo isso. Então, essa é uma tendência que nós ou paramos para começar a discuti-lo agora, enquanto nós ainda temos tempo, ou, eventualmente, se a gente deixar passar isso mais para frente, vai ter que ser de um modo emergencial. Pegando um link, né, estou pensando ali no porto, existem casos em que não é possível aplicar um IPMA, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, ali do porto, um carregamento de navios, não tem como colocar uma balança estática, né? Precisa ser um equipamento automático, seja uma balança de fluxo, seja por batelada, seja uma balança integradora. E aí eu vou até trazer um exemplo, né? Hoje, com o número de terminais intermodais ou terminais na hidrovia, você carrega barcaças e descarrega barcaças, e não tem como fazer essa medição de outra forma que não utilizando sistemas eletrônicos de pesagem, né? Então, acaba que essa necessidade, ela, tanto você não tem como aplicar equipamentos não automáticos, né? Você tem que aplicar equipamentos automáticos se você quiser mensurar, como também você acaba tendo um tamanho finito dos terminais. Então, como o Reinaldo comentou, nós temos uma estrutura portuária, vamos pegar um exemplo, o terminal de Santos, do Guarujá, ele tem um tamanho finito, né? A tendência de exportação, o número até 2030 é ter um crescimento de 25% na produção de agronegócio. Esses 25%, eles vão demandar uma estrutura muito semelhante à que é utilizada atualmente, né? Então, dessa forma, se você não trouxer equipamentos com melhor performance para serem aplicados no mesmo espaço atual, né, não teria como fazer a pesagem para não ficar à mercê das metodologias como é o draft, né, com estar suscetível a uma mudança de densidade da água, salinidade, pH, temperatura e outros pontos, né, para produtos que têm valor agregado tão alto, como o caso dos grãos, açúcar, até mesmo minério por conta do volume, né? Exatamente. E capacidade nós temos tecnologia, isso impacta em algumas coisas para a gente. Além da diminuição da questão de perda de materiais, pelo menos nos terminais portuários, quando nós recebemos os produtos, seja em vagões, seja em caminhões, são pesados em balanças IPMA, né? São pesados ou seja rodo ferroviário, ou até mesmo uma balança rodoviária. Depois disso, são jogados nos moedões aí, são ou destinados aos selos,
ou eventualmente pode ser que seja direcionado diretamente ao embarque. Nós temos uma perda muito grande de produto, né? Então, o controle desses equipamentos, permitindo colocá-los na ponta do embarque ali, facilitaria muito. Até como modo, agora falando um pouco em relação à visibilidade do Brasil lá fora, né? Traria uma transparência no sentido de nós estarmos preocupados em pagar, ou melhor, que os nossos parceiros aí, internacionais estivessem pagando somente pelo o produto transacionado, né? Descartando todas essas quebras, todas essas perdas que a gente tem durante esse processo. Isso seria muito importante para a gente. E assim como, fazendo uma analogia aqui, senhores, em relação à questão da urna eletrônica que nós temos aí, independente se todos gostam ou não, mas é uma tecnologia que é muito bem vista, né? E hoje, essa questão do arqueamento do draft, como o Danilo colocou aí, nós conhecemos aqui, seria uma possibilidade, tá? Já trazendo a parte de tecnologia junto em relação à questão dessa pesagem, o IPA, com o devido modelo de portaria aprovado, com todos os requisitos, todas as premissas que permitissem essa transação comercial, sendo visto lá fora, seria um outro patamar a nível de Brasil, no sentido desse ponto de transação comercial. Uma administração melhor em relação à qualidade do produto que está sendo pesado no final, na ponta ali do embarque, né? Então, os nossos parceiros poderiam ver isso com outros olhos, vamos dizer, o pessoal está se organizando até mais que nós aqui, que continuamos ainda sofrendo todos os percalços que o nosso Josué colocou para a gente, né? Que é utilizado em todos os lugares do mundo, aí, essa questão do arqueamento. Teria até uma possibilidade de atuarmos com pioneirismo nesse sentido, né? Seria muito bem visto. Em relação à tecnologia, já comunicando aí com os países, com os nossos parceiros online, para que eles pudessem visualizar o que está sendo embarcado, o produto dele ali, no momento do navio, né? Eu acho que estaria um sentido de transparência para essa transação comercial, né? Seria um ponto bem relevante para a gente também, em vista dos nossos parceiros internacionais. E para não estourar o tempo, só para fazer um comentário final, né? A grande questão é, todos os usuários, né, e exportadores de produto, eles já usam os IPAs, né? A grande questão é, usam sem ter uma referência de como verificar o equipamento, né? O que o Josué comentou. A Vale tem uma forma de verificar. Se você pegar uma outra empresa, uma outra mineradora, provavelmente ela também tem a sua metodologia. Então, a regulamentação, ela viria para padronizar, né, o meio de buscar sempre o mesmo método, né? Isso é o que seria muito importante na nossa visão. A necessidade de regulamentar e padronizar os métodos, né? Seja um equipamento na Alva, seja um equipamento da Torre do Brasil, né? Garantir que haja segurança operacional e de precisão e pesagem. Infelizmente, a gente tentou a todo custo aí uma pessoa da Receita Federal para poder estar participando conosco desse debate aqui, mas não conseguimos, né, Gerson? Mas quem sabe futuramente aí a gente consiga que alguém da Receita, que assim como nós, eles são grandes interessados, né? Facilitaria. E como nós dissemos desde o início, o IPA ele já é utilizado. Caso contrário, não teríamos a menor condição de atender a nossa demanda atual, tá? De importação e exportação de produtos. Então, eles já são utilizados e de longa data, não é de agora, né? O que nós precisamos, ou a gente começa a olhar para isso enquanto temos tempo, ou, como foi colocado, nós vamos colapsar. Vamos chegar um momento que nós não vamos conseguir atender o mercado externo, devido à grande demanda aí. Estamos tendo, né? Eu ia comentar, né, ia deixar eles falarem, mas eu queria comentar, já foi falado em outros painéis, da dificuldade de acessarmos a Receita Federal, né? Não só nessa questão de IPA, mas questão de fraude, de falta de fiscalização, enfim. Nós tivemos o apoio do Amarante, da Abrapem, nosso presidente Celso também tentamos por outros canais e, incrivelmente, nenhum nos retornou. Tá? Então, eu sei que o Inmetro também tem essa dificuldade, eu tentei também via de mel, e isso é impressionante.
Mas vale ressaltar que eles deveriam estar aqui nesse painel, porque eles hoje, em alguns portos, a exemplo, tá? Pedem para alguns IPENs fazer uma calibração, tá? Para poder permitir que esses instrumentos de pesagem automático emitam nota fiscal, ou seja, façam transação comercial. Tá? Isso não é o que a gente quer, porque a gente sabe que não são métodos discutidos, não são métodos adequados, tem falhas, né? E nós, como metrologistas, queremos o melhor, queremos que o pesado realmente seja o real, o certo, o justo. Tá? Rafael, Josué, uma consideração adicional? Legal. Antes de eu abrir as perguntas, eu quero fazer uma observação novamente, que eu fiz no começo, mas agora a casa cheia, acho que o pessoal chegou aí, ou atrasou do almoço, ou chegou da visita no Senai aí, que eu tenho certeza que quem foi gostou muito. A casa é excelente, a gente tem aqui tecnologia pura, então já até um agradecimento ao Senai aí pela disponibilidade aí da casa. Os microfones não são deles, tá? Esse é? Então, aqui com uma crítica para eles. Mas acho que o microfone é de menos, né? Eu vou abrir para as perguntas então, gente. Acho que os meninos foram bem, muito bem no tempo. Então fiquem à vontade, quem quiser perguntar, explorar esse assunto. Eu sei que não é um tema fácil, né? Não é um tema de entendimento de todo mundo. Opa, esqueci de falar o recado que ia dar. Permissionários que chegaram agora. Muito feliz com o que vocês fizeram, o que vocês estão fazendo e estarem aqui. É muito difícil acessá-los e a gente sabe o quanto difícil é vocês estarem aqui. E o número e as localidades que vieram, para nós foi bastante honroso, né, recebê-los, muita felicidade mesmo. Então, gostaria de convidá-los para no coffee break, tirar uma foto com o nosso presidente, Celso, para a gente registrar esse momento, né, e é o início de um trabalho. Teve um amigo aqui no painel anterior que fez alguns comentários da ouvidoria, né? Eu acho que é um comentário válido, porque a gente sabe a dificuldade do permissionário, muitas vezes é só ele na empresa, né? Então não saber que tem ouvidoria ou não, eu acho que é uma falha do sistema, e nós como REMESP, como subcomitê de permissionários, como comitê de metodologia legal, a gente quer contribuir com vocês. Então obrigado novamente por vocês estarem aqui, obrigado a todos de estarem aqui, mas em especial os permissionários, e vão ter o prazer de tirar a foto com o nosso presidente aí para ficar esse registro. Todos juntos. Combinado? Off break é depois dessa? É isso. Depois dessa. Então, gente, eu vou abrir para as perguntas. Fiquem à vontade, por favor. Boa tarde. A minha pergunta, nem se é uma pergunta, né, mas uma curiosidade, o Josué ponderou para nós que já é feito, né, a verificação entre o método utilizado no mundo, né, e o resultado que os equipamentos hoje já nos dão, porque eles já estão empregados, já estão em uso, né. Se ele tem também esses números das divergências do quão performa hoje esses equipamentos comparado a essa metodologia já aplicada. O fato é o seguinte, por exemplo, a gente utiliza o parâmetro de que o valor da arqueação comparado com as indicações do IPA se divergir em 0,5% para o processo e estuda onde é que está o problema na medição. Só que, no final das contas, o majoritário é a arqueação.
Então, não importa. Se isso tiver um descolamento muito grande, abandona-se o IPA e a guiação é a referência. Entendeu? Então, é dessa forma, e é dessa forma que é feito no mundo, né? Então, o IPA ele é apenas hoje ele é apenas um elemento de ajuda, de monitoramento, né? Mas como não é regulamentado, não tem valor nenhum no valor final. Então, não tem nem como ter esse parâmetro. O parâmetro que a gente tem, 0,5 mudou, para e estuda. Mas a referência é qual? A referência é a referência. Não sei se eu consegui responder. Alguma outra pergunta? Boa tarde. A minha pergunta vai para os fabricantes. Atualmente a gente tem um regulamento, que é o instrumento de IPA, né? Só que para uso rodoviário. Eu até durante a apresentação conversei com o Marcelo a questão da especificação dele, né? O erro, segundo a portaria, pode ser até 5% na supervisão metrológica do rodoviário. Mas a metodologia do equipamento ela muda do rodoviário ou esses de precisão, vocês têm uma precisão melhor? Na verdade, os procedimentos eles são completamente diferentes, né? A gente está falando de pesagem em fluxo contínuo, ou seja, nós temos a ação em balança transportadora de correia, a gente tem as variáveis de distância, velocidade e peso, né? Então, integrações são diferentes. Então, dentro do Inmetro, nós teríamos que avaliar qual seria o erro máximo admissível e criar toda uma metodologia. A norma que existia era baseada na OML, né? Eu acho que de lá deve, de repente, tirar algum parâmetro para isso, mas seria diferente a princípio da questão da produção rodoviária. Obrigado. Boa tarde a todos, sou Salvador Siciliano. A pergunta é sobre fluxo, envolve líquido também? Eu atuo muito no invase de líquido e essa portaria, né, a gente tem um erro muito pequeno, 0,5%. Só que todos os equipamentos que a gente fornece tem uma balança no final da esteira, no final da linha, que controla o fluxo. E aí a pergunta é se vai abranger a parte de líquidos. Pode abranger, caso seja uma balança de fluxo, nesse caso aí por batelada, né? Para líquido geralmente é usado medidor de vazão, mas com certeza uma balança de fluxo teria uma precisão melhor do que um medidor de vazão, né? E a ideia é que sim, fosse abrangido. Né? Dentre essas possibilidades que foram revogadas lá em 2012, gente, pode falar em pé, não tem jeito. Estava sim, era previsto sim as envasadoras de líquido, que é o que você está falando. Nós somos fabricante, inclusive, de envase de líquido, né? E o nosso desejo sim é esse, tá? Aliás, nosso desejo é sempre que estamos falando de um instrumento metrológico, que ele tivesse pelo menos alguma coisa, né? O nosso desejo é, claro, que ele fosse regulamentado, né? A gente sabe das particularidades, das dificuldades, todas já colocadas aqui, e mais a questão desses instrumentos serem diferentes, né? Você não é igual ao IPNA, que você tem um produto standard de balança, né? Esse muitas vezes é um produto que você vai fabricar uma única vez, tá? Mas a gente está falando aqui de método. O Josué explorou muito isso. A gente está falando de método, a gente está falando de erros máximos admissíveis, tá? Então, assim, eu vejo assim, né, e é o nosso desejo que o invase de líquido também seja regulamentado. Mais alguma pergunta? Senão eu vou fazer uma pergunta para a plateia. Essa plateia é o Marcelo, que eu comentava aqui. Por favor. Não, pessoal. Esse é um assunto realmente complexo. Eu, particularmente, já fiz a aprovação de modelo de alguns
né, de fluxo, conheço um pouquinho, né, da logística que isso aí funciona, é complexo, difícil. Fiz algumas aprovações de modelo lá na Vale, lá em Vitória mesmo, em 2007, 2008, coisa assim. E nós fizemos os ensaios 3, 4 horas da manhã, que era a hora que teve uma conjunção astral de navio, equipamento, pessoal, no mesmo lugar. Então, assim, é complicado. Isso pode ser refeito, né? Isso pode se restabelecer o regulamento nessa área? Pode. Não vou dizer para vocês que é impossível. Agora, como vocês me falaram, são instrumentos diferentes, com métodos diferentes. Na OML tem 5 ou 6 recomendações diferentes. Para dosadora, para totalizador, contínuo, descontínuo. Tem algumas, ferroviária também, que isso me falou ali, o IPA ferroviário. Então, do ponto de vista do IMET, qual é a nossa função? É analisar de fato, tem uma demanda, está sendo trazida aqui. A Receita Federal, que é um ente que a gente entende que é fundamental também para induzir a necessidade ou não de um regulamento, a gente realmente tem dificuldade de contar, vamos ter que trabalhar em cima disso. Falta, né? Vou voltar naquela velha história para vocês, faltam recursos para a gente, recursos, vou falar aqui de tempo mesmo, gente, né, para trabalhar nisso. Então, à medida do possível, a gente vai avançar na nossa agenda regulatória, né, que vez ou outra aparece um pedacinho dela ali. A gente pode, sim, inserir, talvez fazer um trabalho conjunto, pelo que eu tenho ouvido de vocês, a gente está falando de balança, por exemplo, de fluxo, de uma totalizadora, de uma contínua, descontínua, não está falando de uma balança, está falando de um segmento, né? E quando se fala em regulamentação, a coisa que a gente tem que definir é qual é o problema regulatório. Para dali, na análise de impacto regulatório, ela pode resultar em outras ações. Você pode fazer uma IR e chegar à conclusão de não, regulamentação não é o caso, não é a necessidade aqui. Pode ser até demandar a BNT uma norma. Pode ser um resultado. Ou, como eu falei, pode ser não fazer nada também. Mas precisa ter essa definição embasada, estudada. E eu já vi que vocês têm dados, tem uma série de informações, claro que a gente precisa ainda aumentar muito, né, robustecer esse estudo, identificar como fazer. Como eu falei para vocês, eu fiz alguns testes já em algumas balanças. Quando eu fiz, isso tem muito tempo, era uma logística extremamente complexa. Vocês falaram aqui, não é instrumento de prateleira. Aprovação de modelo, será que vai ser algo útil ou crível? Talvez não. Isso é impeditivo? Nem pouco. O que a gente tem que definir é o que fazer. É isso com base realmente na IR. Vamos, a sugestão para desdobramento dessa reunião, a gente levar isso, caminhar isso lá para a gente depois, pode ser dentro da carta aberta que vai ser feita, ou até um anexo separado para ter esses dados. A gente vai precisar de mais, mas eu já vou falar para vocês que é uma análise talvez que ser feita, prevista para o ano que vem, né? Nós estamos no finalzinho do ano, e a gente vai voltar a conversar. Mas é uma coisa complexa, precisa chamar mais gente e precisa definir. Estamos ouvindo vocês falarem aqui, a gente precisa definir o que quer, porque aí vai entrar a questão do erro, desempenho, né? Qual é aí a gente vai poder comparar, vocês falaram, a arqueação e tal, o que ela te dá de risco de perda, qual o risco que a gente tem aqui? É fazer análise de risco. Eu tenho que fazer isso. Aí depois é que a gente vai poder falar ou não de regulamento. Que tipo de regulamento? Mas é um desafio interessante. E eu particularmente gosto desse desafio, eu gosto dessa parte. A gente não fez isso antes, por total falta de condição mesmo de tempo para preparar para isso aí, mas nunca é tarde. Tá? Marcelo, obrigado. A gente tem conversado bastante isso, né? E a gente entende a situação do Inmetro, da rede, enfim, quando a gente fala de recurso, né? Recurso humano mesmo, né? Mas a gente quer e vamos conversar sobre esse tema, tá? E vamos trabalhar junto e nós queremos ser esse braço, tá? Que vocês precisam, né? Então vai sair sim esse tema daqui e a ideia é contar aí com a participação aí de todos, né? Todas as partes interessadas
E contar também com vocês aí para acionar a Receita Federal, né? Falar, presidente, ó, fala lá em cima lá para ver quem que pode atender a gente, porque tá difícil, né? Se o Inmetro não conseguir, aí a coisa ficou complicada, tá bom? Então, assim, eu quero agradecer demais, né, aos debatedores. Eu acho que foi um debate bastante rico, né, de informação e rico de conhecimento. Eu acho que o objetivo foi atingido, né, essa provocação para o Inmetro. Não só uma provocação, mostrar a importância disso para todos, né, a importância disso para o Brasil, para o mundo, né. Também comentar que esse tema ele vai ser um dos temas discutidos lá no ICW, em Hamburgo, né? Então não é um tema que a gente está querendo discutir e inventar aqui no Brasil, não, isso vai ser falado lá. Então é um tema que está em foco, tá bom? Então eu acho que o Brasil, como colocamos antes aqui, a gente tem total condições, né? Sempre de não ser puxado por uma Europa, por Estados Unidos, e sim a gente também, se não junto, ser o país que vai trazer, né, a inovação aí, tá? Então, obrigado, senhores, parabéns, menção honrosa que a gente cumpriu o tempo, né? Então, muito obrigado aí para vocês, obrigado, gente, e não esqueçam da foto do presidente. Um abraço. Mais uma vez, obrigado a todos pela participação. Antes de liberá-los para o Coffee Break, já estamos projetando o QR Code, onde vocês podem baixar todas as palestras, vídeos, já está aqui na tela. E vamos para o Coffee Break. Em 20 minutos estaremos de volta. Até já. Ou só um minuto. Pessoal, se tiver difícil para capturar por aí, como ficou pequeno na tela, vem aqui pertinho que eu já capturei por aqui, ficou muito bom. Deus, quem não conseguir, vem mais próximo aqui que dá certo, por favor. Senão, depois no final, eu peço para fazer um media code maior para vocês facilitarem. Alguém conseguiu? Você conseguiu? Legal, capturou. Pessoal, nesse media code que está na tela estão todas as palestras dos 2 dias de evento. Na hora que vocês capturarem, vocês vão receber na hora todas as telas que vocês viram aqui, inclusive a última. Eu peço que não vejam a última, porque o pessoal vai apresentar aqui. Vamos lá para a foto. Então, liberados para o coffee.